pé. Glória a Jesus. Nós mesmo sentados ficamos ao nível deles. Exato. Portanto, é como se estivéssemos de pé, não é? Exato. Aleluia. Vamos dar início à nossa escola bíblica e vamos, como temos feito, como se fosse já um hábito, não é? A louvar a Deus. Amém? Parece-vos bem? Glória a Jesus. Guia os meus passos na tua verdade, seja feita em mim a tua vontade. Limpa o meu ser, o meu coração, livra-me do mal com a tua mão. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, na tua presença, junto ao teu trono, para te adorar. Quero estar junto a ti, tu és meu amigo. Quero ser como tu, mais parecido contigo. Quero estar junto a ti, quero estar junto a ti, tu és meu amigo. Quero ser como tu, mais parecido contigo. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, Pai. Ensina-nos a tua palavra, ilumina o nosso espírito, a nossa mente para as tuas verdades, que a tua palavra seja realmente uma lâmpada para os nossos pés, uma luz no nosso caminho, Senhor, para nós não tropeçarmos, Senhor, para nós podermos ter sempre bem desenforjada a espada do Espírito. Aleluia. Para que o escudo da fé seja eficaz para nos guardar dos dardos inflamados do maligno, Senhor. Para que essa palavra seja não só também uma proteção para a nossa cabeça, para o nosso peito, para a nossa vida, para tudo o que diz respeito a nós e aquilo que nos pertence, Senhor. Uma proteção divina, Senhor. Uma verdadeira armadura impenetrável contra as astutas ciladas do diabo. Obrigado por esta palavra maravilhosa que é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, Senhor. Amém. Obrigado por esta palavra que ela divide o espírito da alma, as juntas das medulas, Senhor, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Obrigado, Pai. Ilumina-nos, Senhor, esta noite para nós podermos ensinar com clareza e que os irmãos recebam a palavra, Senhor,
também com clareza, com esclarecimento, Senhor, para que não haja dúvidas nenhumas e todas elas que existam possam ser dissipadas e respondidas, Senhor. Que todas as questões possam ser hoje aqui tratadas, Senhor, de uma forma sábia, com demonstração de poder, Senhor. Não que sejam palavras persuasivas, mas que sejam a demonstração do Teu poder e do Teu Espírito Santo. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado pelo esclarecimento que vai surgir do Pastor João, de mim, para os irmãos que estão aqui presentes e aqueles que estão a ver e a ouvir este vídeo, Senhor. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus. Tu és glorificado mais uma vez. Toda a honra e toda a glória para Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Glória a Jesus. Podemos sentar? Aleluia. E fim do estudo do livro de Efésios, não é? 9 sessões, 9 aulas sobre o livro de Efésios, foram muito boas. Estão já todas no nosso canal de YouTube e estão já até compiladas, penso eu, como Escola Bíblica, o livro de Efésios. Nós fazemos assim umas playlists. Se a pessoa quiser pode ouvir tudo seguido. E eu exorto cada um de vocês a ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, nem que seja para, se você tiver dúvidas ou tiver alguma, como é que se diz, alguma questão por esclarecer sobre essas aulas, é ouvindo e ouvindo e ouvindo que nós conseguimos alcançar para poder ter essa dúvida a ser apresentada aqui connosco e nós esclarecermos. Nós preparámos algumas perguntas que nos foram feitas no grupo do WhatsApp para responder a cada um de vocês, a podermos entregar. Antes de nós fazermos isso, quero só dar a oportunidade, se alguém aqui na sala tem alguma pergunta para fazer sobre o livro de Efésios ou alguma outra questão, porque se for esse o caso, nós acrescentamos ali, fazemos ali a escrita. Não? 1, 2, 3, acabou o prazo. Para já temos estas 7 perguntas e vamos ver se a gente consegue responder a todas elas hoje. Sabe que as perguntas e as dúvidas são como as cerejas, é como as conversas, não é? Nós começamos a falar a palavra e a palavra vai se desenvolvendo e crescendo no nosso coração e pode ser que alguma coisa fique por esclarecer, mas é para isso que existem mais sessões e deveremos de ter mais sessões de esclarecimento e para responder às perguntas. Amém? Pergunta número 1. Começamos. Queres começar pela 7? Não. Eu gosto destas perguntas assim, que são daquelas de algibeira, não é? Exatamente. Todos nascem ateus? É Isso uma boa mesmo. pergunta, não é? Todos nascem ateus? Sim. É uma boa pergunta. É. Vamos começar por pensar o que é ser ateu, primeiro que tudo. Não. Ora, um ateu é uma pessoa que diz que Deus não existe. A entidade de Deus não existe. Não, ele não acredita. Ele diz mesmo, para ele não existe. Não basta dizer que não acredita em Deus. Isso é um agnóstico. E o agnóstico diz que não é Deus, é uma força da natureza, é o Sol, é a Lua, é o Universo. Alguns usam agora muito a questão do karma. É o karma. Não é? É o karma e a trindade. Mas não é esse o caso. O ateu diz mesmo que Deus não existe. E por isso mesmo ele acha que tudo o que existe foi formado tal e qual como a ciência explica. Uma célula e com todo o desenvolvimento que essa célula teve, e os animais, que houve um peixinho que um dia decidiu, vou dar um passeio, e de repente pensou, olha, afinal eu respiro cá fora, e daí tudo se desenvolveu. Posso só, antes da gente entrar mais a fundo, vou-vos contar isto. Eu devia ter os meus 13, 14 anos, um cientista português foi lá ao meu liceu. Encheu o museu da escola, ainda era uma sala bem grande, meu irmão lembra-se
que ele também estudou lá. E a minha professora de História, quando me viu entrar na sala, mandou-me logo para o fundo da sala. E quando me chegou pelo braço e disse-me assim: tu não fazes perguntas. E eu também não faço perguntas porquê? Porque eu já sei que tu vais fazer perguntas que vai embaraçar o homem. Eu disse, mas nenhuma pergunta é para embaraçar, é para esclarecer. Tu não fazes perguntas e acabou. Eu também. Um cientista, o que é que ele foi falar? O Big Bang e a origem do universo e do mundo. Lá disse o que ele tinha para dizer, contou a história toda, Bing, Bang, Boom, tal, não sei o quê, badabim, badabá, como diz o outro. E no fim cometeu o maior erro da vida dele, que foi, quem é que tem perguntas? E eu levantei a mão. Pois. Eu levantei a mão, porque eu tinha perguntas. Não é? E a primeira pergunta que eu lhe fiz, ele respondeu às perguntas de toda a gente naquele museu, naquela sala. E quando percebeu que eu continuava com o braço no ar e que ele não me respondia, não me chamava, lá ele disse, pronto, então porque a professora disse-lhe, aquele menino você não responde as perguntas. Vá, você, diga lá, qual é a sua pergunta? E eu levantei-me e disse, o senhor doutor diz que o mundo gerou-se através do Big Bang, ou seja, uma explosão. Sim, senhor. Se eu meter uma bomba nesta sala, o que é que eu vou criar? Isso não é bem assim, porque é preciso haver as condições certas. Levantei a mão. Diga, quem é que criou as condições certas para a explosão não destruir e criar? Porque isso e tal, porque isso é uma situação uma vez na vida, e não sei o quê, e a origem é tudo de uma célula. Levantei a mão. Quem é que criou essa célula para ela poder criar e gerar vida? Quem é que deu inteligência a essa célula para ela se multiplicar? O homem olhou para a minha professora e ele disse assim, enquanto este gordo estiver nesta escola eu não ponho cá mais os pés. Verdade. Ficou irritado comigo. Porque eu estava a questionar. Eu não estou a questionar a ciência. A ciência hoje já não diz que o mundo foi criado pelo Big Bang. Já diz as coisas de outra maneira. Diz que a vida foi gerada e depois houve uma explosão. Houve um espalhar cósmico da vida pelo universo, que ainda hoje permanece. E isso já me faz um bocado mais sentido. Agora, dizer que tudo foi criado através de uma explosão... Olha, vão lá perguntar aos japoneses de Nagasaki e Hiroshima o que é que foi criado quando as bombas Enola Gay e a outra caíram. O que é que elas fizeram? Nada, mataram, destruíram. Ainda hoje não cresce lá nada. Olhe na Ucrânia, Chernobyl. O reator continua a explodir. Todos os anos eles têm que acrescentar metros de betão armado com chumbo para que a radiação não continue. Ela sai na mesma, não sai? É com a mesma força. Continua a não nascer nada ali. E se há ali um cãozito ou um gatito que dá ali à vida, dá ali à luz, eles nascem com 3 olhos e com 4 caudas e coisas assim. Verdade. Porque é isso que faz, em parte, aquela radiação nuclear. Pronto, voltando à palavra de Deus, que é a parte que a gente mais gosta. Todos nascem ateus, pastor Zé António? É uma pergunta que é de retórica, não é? Mas, claro que nós temos que falar segundo o conceito de cada um, não é? Segundo o meu conceito é assim, ninguém nasce ateu, nem ninguém nasce crente. Nascemos. Agora, para isso, é importante a palavra de Deus, sempre nos esclarece para muita coisa. Em Isaías 44:2, a palavra de Deus diz assim, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre. Lá estamos nós, com a mesma história do Big Bang, se é Big Bang ou se foi Deus que criou. Ora, foi Deus que realmente nos criou no ventre da nossa mãe. E Ele diz que te criou e te formou desde o ventre e te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Contra isto não há grandes argumentos. Portanto, Deus nos criou no ventre da mãe. Ora, Ele nos criou, não nos criou com religião, nem tampouco com, digamos, uma consciência espiritual, porque essa consciência espiritual é só a partir do momento em que a criança cresce e começa a discernir entre o bem e o mal. Como todos nós sabemos, até há mais ou menos 5, 6, 7 anos, as crianças não sabem o que é o bem ou o mal, não sabem escolher, não têm
uma palavra de vontade própria com respeito à escolha da sua espiritualidade. É por essa razão que nós não batizamos crianças, porque não é o batismo das crianças como se faz em algumas igrejas, não é? Batiza as crianças à nascença, ou passado pouco tempo, e pensa-se que assim vai ser um cristão católico. Mas o batismo não salva ninguém, até porque o batismo tem que ser um ato consciente, e por isso só naquela atitude consciente é que a pessoa se define como sendo religioso ou crente, ou começa a demonstrar a sua espiritualidade. Portanto, ninguém nasce ateu, nem ninguém nasce crente. Todos nós nascemos. E depois, como Deus nos escolheu, segundo aquilo que eu ensinei, eu teria aqui roçada, mas é para ver se a macia é grande. Está a saber bem? Tá, sim. Como eu ensinei no livro de Efésios, o Senhor nos predestinou. Ele, muito antes de nós nascermos, muito antes do mundo estar formado, lá na eternidade, Ele predestinou-nos para louvor da sua glória, predestinou-nos para filhos de adoção em Cristo Jesus. Então nós já fomos predestinados, muito antes de nascer, muito antes do mundo ser formado, portanto já estávamos predestinados para aquilo. Até que chegou o dia em que nós assumimos essa postura, aquilo para que fomos predestinados. E que despertou com o quê? Com a pregação do Evangelho. É a outra que está escrito, nós vimos em Efésios 1:13, que pela pregação do Evangelho o Senhor nos confirmou, nos selou, fez um selo no nosso coração quando nós ouvimos o Evangelho. É assim que que os predestinados despertam para Jesus, é pela pregação do Evangelho. Portanto, ninguém nasce ateu, nem ninguém nasce crente. Já fomos predestinados e isso se vai revelar na nossa vida, não sei se na mais adulta, na adolescência, isso eu já não sei. Alguns é já desde a infância. Eu penso que o pastor João, no meu caso. O teu caso já foi na infância, não é? Foi. Eu fui consagrado aos 3 meses de idade pelo pastor Joaquim Leitão e cresci nos bancos da igreja, mas aos 5 anos entreguei a minha vida a Jesus. Pronto, assumiste a tua espiritualidade. Há pessoas que são precoces. Eu não, eu já foi aos 27 anos que fiz a minha decisão e que a decisão, quer dizer, apenas de entrar dentro do plano que Deus tinha para mim, porque não foi uma decisão que eu agora, vou-me tornar crente, foi uma boa ideia que eu tive. Não. Eu despertei com a pregação do Evangelho e quando alguém pregou o Evangelho para mim, eu acordei, assim, é isto mesmo que eu quero, é este Deus que eu quero. Pronto, isso acontece com os predestinados, com os escolhidos, com os eleitos. Despertam com a pregação do Evangelho. E depois, há pessoas que, no caso do pastor João, a minha filha, também aconteceu isso, com 6 anos de idade, ela tinha uma consciência espiritual muito acima da média, muito acima. Ela até me fez uma pergunta que é a pergunta 4, como identificar a voz de Deus no coração? Ela, com 6 anos, perguntou ao pai, como é que eu posso ouvir melhor a voz de Deus? Foi uma pergunta brutal. Uma pergunta com uma miúda de 6 anos. Há muitos que têm 30 e 40, nem se lembram disso. Yeah. nem querem saber. Mas ela perguntou como é que eu posso ouvir melhor a voz de Deus. E eu creio que foi por Deus. Já agora aproveito para responder também. Yeah. Fica já a talho de foice. Podemos fazer assim uma curva, não é preciso seguir uma ordem. 1, 2, 3, 4. Sim. É a quarta. Eu acho que foi pelo Espírito Santo que eu lhe ensinei, que lhe falei, que lhe dei a minha opinião, porque foi um exemplo tão bem dado que ainda hoje eu uso para ajudar muita gente. Olha, posso usar para ajudar a pessoa que fez esta pergunta. Que ela até pergunta, eu não pus ali tudo, mas diz, como identificar a voz de Deus no coração para não confundir com a voz da mente e das emoções? Yeah. Ela, sem querer, já respondeu parte da pergunta, porque diz, como identificar a voz de Deus no coração? Porque a voz de Deus é no coração, não é na mente. Na mente estão os nossos pensamentos e aquilo que o diabo, por vezes, quer superar na nossa cabeça. Agora, a voz de Deus não é aqui na mente, é no coração. Portanto, já é uma forma de poder distinguir uma coisa da outra. Se você realmente sente, quando eu digo coração,
A Bíblia fala no coração, é o nosso espírito, e diz que habita nesta zona aqui do ventre. A Bíblia fala nisso, né? No mais íntimo do nosso ventre. É aqui que Deus fala, é aqui nesta zona, não posso dizer que é aqui ou que é lá, não há lá um botão, não há lá uma marca, mas é aqui, é cá dentro de nós, não é aqui, ok? Agora, como é que nós podemos identificar? Vou responder da forma como eu ensinei à minha filha, que é assim, eu fiz esta pergunta a ela assim, olha filha, tu, se estiveres num quarto escuro, tudo às escuras, e tiver lá muita gente, tu consegues identificar a voz do Pai? E ela diz, claro. Às escuras, ela não vê nada. Como é que ela sabe que eu estou lá? Eu disse, mas como é que tu sabes que sou eu? Ah, pai, ela fez uma resposta da forma mais natural possível. E é assim que nós temos que ser naturais. Disse, oh pai, é lógico, conheço todos os dias contigo, eu ouço, sei como é que tu falas, sei como é que tu te ris, já te conheço. Até para o teu andar, já te conheço o teu andar. E eu disse, é exatamente a resposta está aí, filha. Como é que tu podes ouvir melhor a voz de Deus? É estar todos os dias com Ele. Porque tu começas a habituar a estar todos os dias com o Pai, com Deus, com Jesus, com a Palavra, orando em oração e meditação da Palavra. E à medida que vais estando com Ele, começas a habituar-te à voz dEle. Porque a voz dEle não é nada mais, nada menos do que a Palavra de Deus, que fala ao nosso coração. Agora, aqui tem mais umas achegas. Como é que Ele fala? Ele fala no coração, mas como? Fala aos gritos? Fala a empurrar a gente? Tens que fazer isto, tens que fazer aquilo? Obriga-nos a fazer? Não. E aí, eu tenho aqui um versículo que é... Reis. É, exatamente. 1 de Reis 19, 12. Também estás aí. Então lê lá já agora. É isso que eu ia dizer. Ora, Elias foi buscar ao Senhor para perceber o que é que estava a passar, porque fez grandes coisas em nome de Deus e de repente Jezabel ameaçou e ele teve medo, não é? Então ele foi ao Monte Horebe pedir conselho e pedir instruções a Deus. E o que aconteceu foi que ele, quando se colocou diante do Monte Horebe, ele entrou numa caverna, versículo 9, passou ali a noite e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, tal, versículo 11 diz, então ele lhe disse, sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor, e eis que passava ao Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes, e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. Lá está. Como é que eu posso reconhecer a voz de Deus no coração? Primeiro, é no coração que Ele fala. Segundo, à medida que nós temos comunhão com Ele, diariamente ou regularmente, através da palavra, através da oração, nós vamos começando a estar na presença dEle. Habituamos-nos à presença dEle, sentimos a presença dEle. Sabemos que ela está. Mesmo que a gente não sinta, a gente sabe que Ele está, porque Ele está quando nós o invocamos, quando nós estamos, por exemplo, 2 ou 3 reunidos, eu sei que Jesus está aqui. Porquê? Porque sinto um arrepio na espinha. Não, porque Ele diz que está onde estão 2 ou 3 reunidos em seu nome. Em seu nome, exatamente. Pronto, então é uma promessa dEle. Se Ele promete, Ele cumpre. Ele está aqui. Que idade tinha a Andreia quando ela te perguntou como é que podia ouvir a voz de Deus? Sim. 6 anos? 6 anos. Foi a mesma coisa que me aconteceu a mim. Eu perguntei à minha mãe, como é que eu poderia reconhecer a voz de Deus na minha vida? Não é porque eu ouvia as pessoas dizer, Deus vai falar ao teu coração. Deus vai falar ao teu coração. E eu, como é que eu vou reconhecer a voz de Deus? E a minha mãe ensinou-me uma coisa, um truque, tal como tu ensinaste. Tu reconheces a minha voz em qualquer sítio. E é verdade, nós até reconhecemos aquele tique dos nossos pais, da minha mulher, dos nossos maridos, não é? Exato. Eu percebi onde é que tu quiseste chegar. Exatamente. Nós reconhecemos. Porquê? Porque há uma intimidade, há uma relação, não é? Então ela disse-me assim, quando Deus fala ao teu coração, tu não sentes medo, nem dúvida. É o único momento na tua vida em que tens a certeza que é Deus a falar contigo.
E foi aí que depois eu tive a minha primeira visão aberta, com 6 a 7 anos. Yeah. Portanto, lá está. Como é que é, através de ter comunhão com Deus, como é que Isso nós mesmo. podemos identificá-la? É no coração, não é na mente. Segundo, terceiro, ela é mansa e delicada. Foi o que nós vimos aqui em 1 de Reis 19, 12. E a reação de Elias? Ele não cobriu o rosto com o manto, com o terremoto, nem com o fogo, nem com o vento. Mas quando ouviu aquela voz mansa e delicada, ele cobriu o rosto. Isso quer dizer temor, respeito. Não. Não é? Então, uma delas também é esta, que a pessoa não sente medo. A pessoa não sente, sabe que aquela voz, que é uma voz que o consola, que por ser mansa e delicada, ela provém do Espírito Santo. E o Espírito Santo não assusta ninguém, não é uma cena assombrada, que a pessoa fica toda arrepiada, sente escalafrios. Não. A pessoa sente uma paz muito grande e pode sentir-se assombrada no sentido do assombramento ser de uma coisa tão fantástica, tão maravilhosa, que a pessoa... Como aconteceu com Moisés com a sarça ardente. Por exemplo, exatamente. Ele ficou tão assombrado que até... Não sabia o que fazer. Não sabia o que é que havia de fazer, não é? Pronto. Mas como identificar? Estes são os truques, quer dizer, as dicas mais importantes de você reconhecer. É no coração que ele fala, com uma voz mansa e delicada. É através da sua palavra. através sempre da Deus sua palavra. não nega aquilo que ele já escreveu e falou. Deus não vem com revelações novas, tem que estar de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia. Portanto, tem outro versículo também que nos ajuda a entendermos que nós... Não. É Romanos 8,14. Boa. É mais simples. Diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém. É importante que você Aleluia. seja guiado pelo Espírito Santo. Seja guiado por Deus, porque os filhos de Deus são guiados por Deus. Okay? Amém. Agora, temos que ver o que é ser guiado por Deus e não ser. Já que estamos a falar nisso, porque há outra forma de ser guiado. Uma das coisas que nós éramos sempre guiados antes de conhecer a Cristo e antes de conhecermos a palavra, nós éramos guiados pela carne e pelos pensamentos. Nós vimos isso também em Efésios 2. O livro de Efésios nos ensinou no capítulo 2 isso. Que antigamente éramos como os outros, guiados pela carne e pelos pensamentos. Sim. Sendo como os outros, filhos da ira, filhos da desobediência. Exatamente. O que é que significa ser guiado pelos pensamentos? É fazer tudo aquilo que vem à cabeça. Exato. Se uma pessoa quer desagradar a Deus, não é? Isto não é uma dica para desagradar a Deus, é só para explicar como é que se desagrada a Deus. É fazer tudo o que vem à cabeça. E às vezes, o que é que vem à cabeça para fazer? Tudo ao contrário daquilo que Deus diz. É muito raro, a não ser que a pessoa já esteja tão transformada, tão santificada, que a sua mente tão mudada pela palavra, tão formada pela palavra, que a pessoa já pensa maravilha, já pensa nas coisas do alto mais do que nas coisas terrestres. Mas enquanto isso não acontece, às vezes vem coisas à nossa cabeça para fazer que não lembra o diabo. Aliás, lembra porque ele põe mais na cabeça. Ele é a origem. Eu, um dia que me bateram no carro, eu ia para a igreja, ia buscar uma pessoa para ir comigo para a igreja, a tua filha, e íamos todos no carro e tal, e às 2, 3 há um carro que me ultrapassa, que não sei o quê, e quando me ultrapassa, numa estrada estreitinha, vinha o outro de contramão, e ele não vai de modas. Meteu-se à minha frente, mas ao meter-se à minha frente, bateu-me na parte da frente do carro, na parte esquerda, do meu lado. E pronto, e aquilo gerou que ela disse, deu-se como culpada, mas depois aquilo voltou para trás, que nos seguros diziam que ela não queria assumir. Eu fiquei, olha, veio-me tudo à cabeça. Sabia onde é que era a morada dela, porque ela quando preencheu a declaração amigável, pôs a morada. E você não passa para a cabeça, passa porque eu vou-lhe dizer o que é que me apeteceu fazer. Apeteceu-me pegar no martelo, isto apeteceu-me, passou-me para a cabeça uma sugestão. Sabe onde é que ela mora? Vai lá com o martelo, parte-lhe o carro todo. E você diz, e você fez? Não. Diga graças a Deus ao menos. Pois. Diga glória a Deus. Eu já pensava que eras bate-chapas. Pois, mas não sou. E quando eu tenho aquela ideia, eu até conduzir e até me ri. Eu disse, este diabo é mesmo maluco. É mesmo maluco.
Não, eu não vou fazer a vontade da carne nem dos pensamentos, vou fazer a vontade de Deus. Vou amar, perdoar, vou orar pela pessoa, É isso. para ela ser soprada pelo poder do Espírito Santo e poder assumir a sua culpa, até porque ela não ia pagar do bolso, era o seguro, não é? Só para explicar como é que Deus fala e como é que o diabo fala também. Exatamente. É importante a gente conhecer uma coisa e outra. Às vezes nós estamos na nossa vida, e isso acontece-nos tantas vezes, vamos a sair de casa por qualquer motivo e vem-nos o pensamento assim, pega naquele lápis, leva aquele lápis. E a gente pensa assim, para que é que eu preciso de lápis? E você não faz aquela voz que lhe veio à ideia, que lhe veio ao coração, uma voz assim, mansa, delicada, suave, como se fosse alguém a dar-lhe uma dica, leva aquele lápis. E assim, vou lápis para quê? E durante o dia você vai, e há uma altura no seu trabalho, em qualquer lugar, que você pensa, eu agora precisava de um lápis e não o tenho. Nunca lhe aconteceu isso? Muitas vezes. E se é Deus a falar consigo, a dar-lhe pequenas dicas. Coisas que a gente até nunca associa, que Deus perde tempo com isto. Mas Deus é tão incrível, que Ele até nas pequenas coisas, Ele tem este cuidado. E isto é para você, que é um filho de Deus, ser guiado, poder naquele momento ter aquilo que você precisa. Quantas vezes aconteceu? Um lápis, uma caneta, qualquer coisa. Ou às vezes vamos no trânsito e a gente pensa, hoje vou por ali. E depois vou pensar, mas vou para ali fazer o quê? Vou ficar que caminho que chego. Ou outro caminho que eu decidi, uma fila enorme, assim, porque é que eu não dei? Porque é que eu não fui para o sítio que eu estava a pensar? Stop, exato. Para o stop ainda é como o outro, que é rápido. Quem está em dia, aquele é rápido, pode seguir. Mas sim. Isto é Deus a guiar-nos pelo seu Espírito, com uma voz mansa, delicada, no coração, porque nós já o conhecemos e conhecemos a palavra dele, estamos em comunhão com ele regularmente, diariamente, e Deus fala ao nosso coração. O diabo fala à nossa mente. Exatamente. E às nossas emoções. As nossas emoções são muito falsas. As nossas emoções é com elas que nós contactamos com o mundo exterior, através dos sentidos, do palpar, do cheiro, da audição, da vista. Há muita coisa que a gente vê que não é verdade. A nossa mente, por vezes, é iludida. Isto até há truques que iludam a nossa mente. Sim. Há coisas que a gente vê que pensa que está-se a mexer e não está, que está estático. Há imagens que são determinadas texturas que a gente olha para aquilo e pensa que aquilo está a mexer. E não está completamente parado. A nossa mente é que é iludida. Exatamente. E quem diz isso diz circunstâncias à nossa volta que nos dizem a nós que estamos perdidos ou que estamos feitos ao bife, ao osso, e que nos dizem que a gente vai morrer, que a gente vai ficar doentes, que a gente vai fazer não sei o quê. Isso é apreendido através dos sentidos. Portanto, os nossos sentidos são falsos. Você, por exemplo, sente frio, sente uma dor de cabeça, dá um espirro, e algumas pessoas dizem logo, já estou constipado. E isso é tudo uma ilusão. É uma ilusão. Você não está nada constipado, você tem um sintoma, não está constipado. Mas se você dá voz àqueles pensamentos ou àquele sentimento que veio, você está a concretizar, a confirmar que realmente está doente e está constipado. Criei, por isso falei. Hã? Criei, por isso falei. Exatamente. Quando você acredita nestas coisas e as fala, você vai tê-las. Por isso é que é preciso ter cuidado com aquilo que se fala. Há poder nas nossas palavras? Sim, senhora. As nossas palavras são sementes. Você confirma aquilo que pensou com as suas palavras e pronto. É bom que você possa quebrar isso. Há pessoas que não entram muito para esta coisa do quebrar as palavras porque não acreditam muito nisso, mas eu acredito. Se você falou uma coisa com a sua boca que não devia, o melhor é quebrar isso. Em nome de Jesus, quebra isso. Destruir em nome de Jesus, eu também. Ok? Antes de continuarmos para outra pergunta, deixa-me só fazer aqui uma pequena... Mas chega. Todos nascem ateus. O pastor José António falou duas coisas muito importantes com relação às crianças. Primeiro, naturalmente, ninguém nasce ateu, nem ninguém nasce crente. Pronto, não é? E eu acho que a pergunta não era o ser ateu, era mais o caso do pecado, se nós nascemos longe de Deus ou não, não é? Todos nós temos histórias. E todos nós temos provas de que Deus esteve connosco desde o nascimento. A minha mãe, que hoje não está cá, ela caiu numa pedra de mol
com 3 anos de idade. Ela não era para estar cá. Sabe o que é uma pedra de mamó, do moinho? Aquela pedra que moe o trigo e o milho para fazer a farinha. Ela caiu lá dentro. Hoje era para ser farinha. Deus a protegeu de uma maneira porque Deus tinha um plano para ela, para a vida dela. E todos nós temos provas na nossa vida que, de alguma maneira, Deus nos tem protegido desde o nosso nascimento. Então, podemos não nascer crentes, mas, como disse o pastor Zé António, temos um propósito de Deus para a nossa vida. Então, que possamos ser gratos por isso. Depois, não batizamos crianças. Exatamente. Mas sabe porquê que a religião tradicional batiza crianças? A maior parte delas com meses ou com dias, não é? Sabe porquê? Porque isso é um costume que vem desde o século XIV. Desde o tempo da peste negra. Ora, a peste negra era tão contagiosa e matava tanto adultos como bebés, como crianças, como meia-idade, como idosos, matava tudo, até animais. A chamada peste bubónica, peste negra. Então, o que é que a Igreja Católica fez? O Papa instituiu, por causa do sacramento do batismo. Pensou, vamos instituir o batismo logo à nascença, porque se a criança morrer, vai com o sacramento do batismo. Ora, durante aquela época, vamos dizer que faria sentido. Agora, deixar isso como tradição e deixar isso como dogma, já não é sacramento, é dogma. É que eu acho que está errado. E é esse o problema de muitos de nós. Depois começamos a fazer as coisas porque sim, na vez de fazer porque foi Deus que mandou fazer. Eu hoje estava a explicar a um jornalista a questão do dízimo. O dízimo é anterior à lei. Mas porquê que o dízimo teve que ser instituído na lei? Por causa da avareza das pessoas. Ora, os levitas e os sacerdotes estavam a morrer de fome. Muitos morreram de fome, muitos morreram na pobreza, porque o povo era avarento para eles. Ora, eles não podiam trabalhar, eram os únicos que não podiam trabalhar para se dedicar com exclusividade, não é verdade? Nem terem propriedade, para se dedicarem com exclusividade ao templo, ao tabernáculo e ao serviço ao Senhor. Então, Moisés teve que incluir na lei, aliás, nem foi Moisés, já foi depois, teve que incluir na lei para obrigar as pessoas a darem o dízimo. E quando chegou a Malaquias, que não é o final do Velho Testamento, é já no cativeiro, é um bocadinho antes da reconstrução das muralhas de Jerusalém, Deus teve que chamar à pedra aos sacerdotes e ao povo, porque estavam a dar os coxos e os pobres, e os nus e os doentes, e tudo o que era o subjante. Então, isto é só mais chega, né, Zé? No sentido que é importante nós não fazermos as coisas só porque sim. Porque a minha mãe sempre fez assim. Porque na igreja blá 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 fazia-se assim. Não dá, isso nunca mais vai funcionar. Funcionou a questão do batismo durante a peste negra, que foram 30 ou 40 anos que andou aí pela Europa. Sim, eu até acredito que Deus, se calhar, entendia a atitude daquele Papa e até o podia abençoar. Agora, deixar aquilo primeiro como sacramento e depois como dogma, ao ponto de quem não for batizado não pode seguir depois o resto das coisas, nem sequer que ser casado. Um padre não casa uma pessoa que não seja batizada na Igreja Católica. Por exemplo, e por aí fora. Então, já? Pois, estás a ver. Portanto, já não é, pois. Portanto, fazem dogmas com coisas de há séculos. E nós, os evangélicos, não podemos cair no mesmo erro. Pastor, eu trouxe aqui uma garrafinha de água para você ungir. Quer água ungida? Abra a torneira em casa e diga, olhe para a água e diga assim, esta aguinha não me vai fazer mal. Glu, 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 glu. Está feito. Exatamente, não é verdade. Yeah. Já agora também uma chega. Todos nascem ateus? Não. Todos nascem crentes? Não. Mas todos nascemos pecadores.
Exato. É aqui que Exatamente, é importante muito bom, salientar. muito bom. Todos nós nascemos pecadores. Aquela Nós, a criancinha natureza pequenina pecado. que está ali, que a gente acha que é um adorável, é uma coisa linda, é um pecador que só tem a maldade do corpo. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é mau desde a sua infância, desde a sua Enganoso meninice. é o coração, Enganoso é o exatamente. coração e desde a infância que é enganoso, que é mau. É só para você que aquela joinha que está ali é uma peste bórica. Mas se morrer. Isso por é outra alguma coisa. razão, Não tem consciência. Exatamente. Exato. Deus protege toda a criança até o fim da idade de inocência. Claro, E o fim da idade de inocência não tem uma idade definida. claro. E vou explicar porquê. Olha, eu fui inocente até aos 9 anos, 10 anos. Eu sabia lá o que era uma mulher nua. Eu sabia lá o que era... Não é? Mas você vai ver as crianças de hoje, com 4 anos, logo a verem ali o TikTok, a verem as mamas, a verem não sei o quê, a ver não sei o que mais. A minha mãe era modista de alta costura e provava às senhoras em casa, os vestidos, né? E eu tinha 3 anos e via uma senhora, elas tinham que se despir e às vezes era mas assim, vai lá para dentro. Eu disse, não quero. E ficava ali a brincar, a distrair. E elas despiam-se e eu topava-as e depois ia dizer ao meu avô. Também era muito inocente e já tinha 3 anos de idade. É verdade. Ia dizer ao meu avô e o meu avô fazia perguntas. Então como é que ela é? Era assim, pronto. Era inocente. Mas é verdade, isto é verdade. Mas Deus... E outra coisa, Deus não leva em conta um tempo de ignorância. Mas a partir do momento que tomamos conhecimento da verdade, cai-nos em cima a justiça de Deus. Claro. Ok? Portanto, ninguém tome Deus por parvo. Agora Com que todos com 2 perguntas a gente já já respondeu se desenvolveu aqui. muita coisa, mas todos nascemos pecadores. É isso, até ao isso é dia importante. em que realmente a pessoa reconhece Jesus como Salvador e que na cruz ele levou os nossos pecados e ele o aceita e o recebe como Senhor e Salvador. Amém. Ok? Entra naquilo que o Senhor preparou para ele. Exatamente. Fica em paz com Deus. Exatamente. A ira de Deus está sobre todo o mundo. Porquê? Porque todos pecaram. E destituídos Mas estão da glória de no Deus. momento em que nós tomamos consciência pelo Evangelho, lá está, e acordamos Pela para o boa facto nova. que Jesus nos salvou, Amém. aí o recebemos, aí ficamos em paz com Deus, a nossa condição de pecador acabou. Começamos a somos considerados à luz de Deus e aos olhos de Deus santos e justos. Amém? Isso. E podemos avançar para outra, não é? Pode ser a 2. A 2. A 2 e a 3. Até as 2 estão quase, não é? Mais ou menos, sim. Quase. É. O que é colocar Deus em primeiro lugar? Yeah. Olha, eu para mim é o dízimo. Estou a brincar, Zé. Não, então, mas... Não, estou a isso brincar. poderá ser um desabafo de um Isso. Olha, esta pergunta eu espero que a gente a consiga explicar bem a cada um de vocês. Porque a primeira coisa que nós queremos dizer a vocês é isto. Pôr Deus em primeiro lugar não tem nada a ver com a igreja. Não é verdade? Sim, sim. Podes continuar. Eu? Pois. Passa-me a batata quente para Passo a que eu mão. vou procurar os versículos então. Ok. É assim, na nossa vida, quando nós ganhamos esta consciência da salvação, do perdão, da justificação pela fé, pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, nós começamos uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. E começamos a saber que Ele é o Senhor da nossa vida. Primeiro é o Salvador porque nos salvou, mas começamos a ganhar consciência que Ele é o Senhor. Senhor porquê? Ele é o nosso dono, Ele comprou-nos. A Bíblia diz que não fomos comprados nem com prata nem com ouro, mas sim com o precioso sangue do Cordeiro que foi morto e imolado desde a fundação do mundo. Então, nós começamos a ganhar a consciência que Ele é o Senhor. Por exemplo, há muito cristão que ainda vive o Jesus Salvador. Está sempre a pensar, a querer que Deus o cure, o ajude, lhe arranje um emprego, lhe dê mais dinheiro, mas Jesus como Senhor, ele ainda não teve essa revelação da autoridade de Deus. Agora, Jesus está sentado no trono e é Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele comprou-nos, tem todo o direito sobre nós e sobre as coisas que nos pertencem. Aliás, tudo é dele. E a prova é que ninguém morre e leva coisas no caixão. Não, toda a gente morre, vimos para o mundo sem nada e saímos daqui sem nada na mão. Nada daquilo que é terreno. Ok? Então,
esta consciência que Jesus é o Senhor leva-nos a nós a colocá-lo em primeiro lugar, a honrá-lo. Essa honra não é no primeiro dia, porque o primeiro dia que você se converte, você fica tão contente, fica tão alegre com o brinquedo que Deus lhe deu, que você nem se lembra que Ele é o Senhor, só se lembra que Ele é o Salvador. É natural. Como uma criança que brinca com a prenda que o pai lhe deu no Natal. Só ao fim de eu partir o brinquedo é que começa a olhar para o pai e diz assim, o meu pai vestiu bem para o dia comprar outro. Não, estou a brincar. Já que ele partiu. Não, mas eu começo a pensar, bom, o meu pai me fixe. Mas demora anos a gente a chegar a essa conclusão. Já não olhamos tanto para o brinquedo, mas olhamos para aquilo que nos deu. É como Deus para nós. Nós vemos a nossa salvação, vemos Jesus na salvação, ainda não o vemos Ele como o Senhor. Vamos vendo a pouco e pouco, vai-se criando em nós essa consciência. E aí é que começamos a pô-lo em primeiro lugar. E aí você, para tudo aquilo que acontece na sua vida, Deus tem sempre um parecer para si. Você busca qualquer coisa. E você pensa, mas Deus está lá interessado nas coisas pequenas da vida. Está. É exatamente em tudo, em todas as áreas da sua vida. É naquilo que você faz, é na roupa que você veste, inclusive, é naquilo que você faz no dia a dia. Você pode contar com a presença de Deus e com a direção do Espírito Santo para a sua vida. Isso é pô-lo em primeiro lugar. Você, em vez de pedir a alguém, olha, um desabafo. Há pessoas que têm muito o costume de telefonar e fazer desabafo. O fulano tal fez isto, fez aquilo. Eu dou-lhe um conselho, desabafo primeiro com Deus. Em vez de estar a desabafar com pessoas da sua confiança, desabafo primeiro com Deus. Porque eu sei que não o vai enganar, nem o vai desiludir. Porque às vezes quando nós desabafamos com alguém, aquilo vai ser o pretexto para ela ir contar a outro, e o outro vai contar a outro, e quando você volta na história, volta para si, era assim, agora já tem 1 quilómetro. Já vai que tudo distorcido. Verdade. Então é importante nós pormos Deus em primeiro lugar, ser Ele o nosso primeiro confidente, ser Ele o nosso primeiro conselheiro, ser Ele o primeiro que tenha a primeira e a última palavra na sua vida. Isso é pôr Deus em primeiro lugar. Se eu tiver que escolher, imagina que eu estou num dilema, não sei se ir à igreja, depois vem cá um familiar meu e você fica assim, o ir à igreja, e o pastor disse com razão, não tem nada a ver com a igreja, porque se eu tiver que escolher, isso não foi um dos melhores exemplos, mas também serve. Você tem que decidir entre Deus e outra pessoa. Ou, por exemplo, fazem-lhe mal. Aprontaram alguma consigo. Você dá vontade de retaliar, dá vontade de se vingar. O que é de pôr Deus em primeiro lugar? É não fazer. É lembrar, espera aí, o que é que Deus faria no meu lugar? Perdoar. E vem uma voz, sim, perdoa. E você perdoa. O que é que fez? Pôs Deus em primeiro lugar. Amém. Está a ver? Isto é um exemplo, não é? Vem um familiar e diz assim, olha, vamos almoçar no domingo. Pois. E a pessoa diz, vamos, mas depois da igreja. Pois. Depois de eu ir à casa de Deus. Não é? Quando eu digo que não tem nada a ver com a igreja, Claro. é que às vezes as pessoas pensam que por estar todos os domingos, todas as sextas, é estar a pôr Deus em primeiro lugar. De certa maneira é, mas não é isso que Deus está à busca. Claro. Eu até quero-vos provar pela Bíblia. Não sei se tens algum versículo para... Não. É só mas aquele eu- que é da almanac, que é o Exatamente. Mateus 6,33. Exato, buscar primeiro o reino dos céus, Exato. não é? E a sua justiça. Mas eu até gostava de partilhar convosco uma coisa. Deus Pai pôs Jesus em primeiro lugar, ainda antes da fundação do mundo. Ele próprio deu o exemplo daquilo que nós temos que fazer. Porque ele, quando começou a criação, ele disse, haja luz. Ele não disse, haja oxigênio. Ele não disse, haja verduras. Não disse, haja planetas. Que a lei da gravidade se forma, haja luz. E a Bíblia diz em João que Jesus é a luz. É a luz dos homens. Até Deus Pai nos deu o exemplo que nós devemos pôr Jesus em primeiro lugar. E se depois eu for a outra passagem, e eu aconselho-vos a ler o livro de Colossenses, que é delicioso, é melhor do que cheesecake de morango. Esse há de ser o próximo. Boa, Quando está feito. retomarmos as cartas.
Está ótimo, parece muito bem. Olha, já está a ver? É melhor do que cheesecake. Diz assim, em Colossenses 1, versículo 15. Até podemos ler a partir do 12. Quer ver? Quer abrir comigo? Colossenses 1. Até podemos ler a partir do 10, oh mano, a partir do 10. É uma oração que eu e o pastor Zé António fazemos muitas vezes na igreja e até fora da igreja. Eu sei porque ele já a fez várias vezes aqui connosco e eu estou sempre a fazer convosco também. Versículo 10 diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a força, ou poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, que nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Agora veja, o qual é a imagem do Deus vivo, invisível, o primogênito de toda a criação, o primeiro. O primogênito de toda a criação, o primeiro. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, domínios, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Agora vejam o 12, que é a cabeça do corpo da igreja. Até na igreja, Cristo merece ser o primeiro, ter a primazia. É o princípio e primogênito entre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Estão a ver? Portanto, pegando nas palavras do pastor Zé António, daquilo que ele estava a explicar, da importância de pormos Deus em primeiro lugar, é nós orarmos todos os dias, gastarmos tempo, investirmos tempo em oração com Deus. E de preferência que seja das primeiras coisas que você faz de manhã. A gente levanta-se, põe os pés no chão, mexe os dedinhos, está tudo bem, mexemos os braços. Olha, eu gosto muito de rodar os braços por causa dos líquidos acumulados, né? Durante a noite, a pessoa está deitada, não sei o quê. E depois eu vou para a casa de banho e vou falar com Deus. Às vezes a minha mulher diz assim, o quê? Não estou a falar contigo. Não é? Quem me vir no carro pensa que eu sou louco, porque eu venho no carro venho a falar em alta voz com Deus, venho a ter grandes conversas com Deus. Estão a perceber? Chama-se isso por Deus em primeiro lugar. E depois, há momentos na nossa vida, há decisões na nossa vida, as quais nós vamos ser confrontados com a primazia de Deus e com a primogenitura de Jesus, as quais devemos de respeitar e devemos de honrar, pondo e colocando sempre Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Vocês estão a entender? Então, é importante. Você quer tomar uma decisão? Olha, antes de você falar com alguém, fale com Deus. Você está magoado com alguém, fale com Deus primeiro. E antes de falar com mais alguém. Tem uma decisão para tomar, uma decisão importante. Tem testes na escola, exames. Peça ajuda a Deus. Tiago 1,5, que ele dá sabedoria a todos e não atira em cara e não faz acepção de pessoas. Vocês estão a perceber? Portanto, é importante. É importante pormos Deus em primeiro lugar em tudo. Buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça. Sim. Mateus 6,33. Eu não ia ler, mas ia dar uma chega, não é? Porque se não chega, não é? Que Jesus não foi uma coisa que foi acrescentada à nossa vida. Ele é a nossa vida. Amém. Ele é o centro da nossa vida. E quando Ele é o centro da nossa vida, não é mais uma coisa que a gente tem. Não. Ele é o centro, Ele é o epicentro. É ali aquele ponto que marca no meio da nossa vida. Ele está ali connosco. Amém. E tudo o resto gira à volta disto. Nós giramos à volta disto. Toda a nossa vida. Se Cristo for o centro da nossa vida, tudo fica em ordem, tudo fica no seu lugar, com ordem, com paz, com amor, tudo encaixa no sítio certo, porque ela é a pedra angular, aquela que está no sítio a segurar tudo. Ele diz que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém. Por isso é que é importante pô-lo em primeiro lugar, porque se ele não estiver naquele lugar certo que lhe pertence, as coisas caem.
pedra de esquina, desmoronou-se. pedra angular, fio Exatamente. de prumo, que põe as veredas direitas. Se o senhor não edificar a casa, em vão trabalhar aqueles que edificam, lá Isso está. mesmo. Se o senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela, não é? Exatamente. Então é importante que Jesus esteja sempre em tudo, em todas as áreas da nossa vida, no centro. Em tudo. Deixamos de ser egocêntricos para sermos cristocêntricos Cristocêntricos. em todas as coisas na nossa Que vida. é o caso da Epístola aos Colossenses. Exato. É uma Por isso é que eu fui epístola buscar. cristocêntrica mesmo. Sem é das dúvida. mais cristocêntricas, mais, onde mais nós percebemos que Cristo é mesmo o Senhor, é o soberano, é a imagem invisível de Deus, é o primogênito, nele habita a plenitude da divindade. É nesta carta que é mais rica nesse sentido. É uma igreja que tinha perdido o foco e a visão de Jesus por causa da idolatria, que era muito forte na cidade de Colossos. Então Paulo dedica toda a epístola aos Colossenses a trazer o foco e a visão deste povo ao Cristo e este na cruz, morto e ressurreto. Uma visão de passado e de presente e de futuro. Amém? Amém. Aleluia. Podemos ir para a 3? Boa, parece-me Para bem. avançarmos? Quais são os requisitos para Deus responder às orações? Eu gosto destas perguntas. São perguntas de cara a cá, mas a gente às vezes pensa, os irmãos sabem. Às vezes podem saber, mas podem não saber explicar, não Às é? vezes surpreendemos-nos. É verdade. Ora bem, então eu tenho aqui várias coisas. Uma delas é o que está escrito em Salmos 51, 17. Diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Eu lembro-me deste versículo para mostrar que aquilo que Deus não rejeita, aquilo que Deus aceita, lá está, os requisitos para responder às orações é a serem feitas com um espírito quebrantado, com um coração quebrantado, com um espírito contrito. O que é que significa um coração quebrantado e contrito? Para dar uma ilustração para ajudar, é quando você já experimentou tudo, já fez tudo, nada funciona, você agora quebra-se e diz, eu vou ter com Deus. Amém, é isso. E um coração quebrantado e contrito, ele não rejeita, ele ouve. Portanto, é uma condição, é um requisito para Deus responder à nossa oração. É nós percebermos que precisamos mesmo dele. Quando chegamos à nossa última força Exatamente. e reconhecemos que só na força dele é que a gente consegue. Exatamente. Porque a gente tenta, a nossa carne, a nossa mente tenta fazer tudo Sempre. para resolver os problemas. É mesmo. E às vezes nós só nos lembramos de Deus já quase no final. Isso é humano, é mesmo assim. Mas é nesse finalzinho é que Deus diz assim, pá, até que enfim, senta-te aí, Exato. fala, desembucha. Finalmente, pá. Finalmente, lá caíste em ti. Outro requisito importante é o seguinte, em 1 de João 5,14, um versículo que está muito vivo no meu coração, que diz que esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aqui especificamente Deus diz, ele próprio diz, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então qual é o requisito para Deus responder às orações? Primeiro é que ele as ouça. Porque há muita gente que fala e não sabe que Deus o ouve. Há muita gente que pede oração aos pastores. Pastor, ora por mim, Deus ouve o melhor. Você tem que perder essa mania. Exatamente. Temos que perder essa mania, porque Deus ouve tanto a si, como ouve o pastor, como ouve a mim, ouve qualquer pessoa. É preciso que você vá falar com Ele. Fale com Ele. As suas orações são ouvidas. Deus não vai ouvir melhor um do que outro. Deus não faz exceção de pessoas. Não tem mais, não responde com mais força a um pastor do que a um irmão normal. Não. Quem meteu isso na cabeça, é bom que você tire isso da cabeça. Deus ouve-o. Deus ouve-o e Jesus, quando orou no caso do Lázaro, ele disse assim, obrigado, Graças Senhor, porque te dou. sempre me ouviste. Exatamente. Sempre me ouves. É uma confissão que você deve fazer e uma ação de graças que deve fazer a Deus. E dizer obrigado, Senhor, porque tu sempre me ouves. Sempre. As suas orações não caem em saco roto. São ouvidas. Agora, claro, se forem de acordo com a sua vontade. Porque se você pedir uma espingarda para matar o vizinho, Deus não ouve. Nem liga. Afasta a cabeça de Deus, até faz assim, lá. Tapa os ouvidos e come lá. Lógico que Deus não vai ouvir. Agora, se você pedir... Há uma
impedidas. Sim, é o perdoar. Uma delas é perdoar, pois. E não só, e é o marido também honrar a esposa e como vaso mais fraco para que não sejam pedidas as vossas orações. Também é uma parte bíblica. Quem é casado, o homem tem que dar ouvidos à mulher. Eu dou. Dou ou não dou? Diz que sim, opa. Que é para as pessoas ficarem a pensar, o Zé António é muito espiritual. Todos nós temos as nossas coisas, mas não é o meu apanágio, não é não ouvir. O meu apanágio é ouvir. Eu faço disso. Já às vezes a gente não gosta, mas precisamos de ouvir. Não dá muito jeito às vezes a ouvir o que a gente não gosta, mas temos que ouvir. Portanto, é uma coisa importante também, obrigado Célia, que é para as orações não serem impedidas e Deus ouvir-nos, é a gente tratar bem a esposa. E não penso que a mulher também está fora disso. Também é recíproco. Se a mulher também não honrar o marido, Deus também vai assim, então menina, como é que é? Ele também é meu filho, também é teu irmão em Cristo. E não está escrito isso na Bíblia, mas eu pressuponho que será assim também, não é? Deus não tem favoritos no sentido de ama mais a esposa que o homem, não é? Exato. Ele ama a todos por igual, cada um tem a sua função diferente. Mas são dos requisitos mais importantes para Deus poder responder à nossa oração. Outra delas é o perdoar, que eu também falei, depois é que me lembrei dessa do marido e da mulher, mas o perdoar é a mesma coisa. Deus não ouve se a pessoa não perdoar, Deus não ouve. Até a pessoa perdoar do coração. Tem aquela parábola, do rei do incompassivo, né, que havia um indivíduo que devia não sei quanto ao rei e o rei perdoou-lhe tudo. E ele foi, depois do rei lhe ter perdoado uma fortuna, foi querer exigir 50 euros do conserto do colega dele. Exatamente. E assim, quando o rei ouviu falar daquilo, então eu perdoei tudo e tu não devias ter perdoado também ao teu irmão? E o que é que Deus faz? Diz que entrega aquela pessoa aos atormentadores e automaticamente não ouve as suas orações. É lógico. É importante que nós tenhamos o nosso coração em linha com Deus, perdoando, amando, tomando conta da esposa, para Deus ouvir a nossa oração. É lógico. E nós orarmos de acordo com a sua vontade. Portanto, são vários requisitos, parece que é assim tudo muito simples, mas tem os seus quês. E por isso é que é bom estas perguntas e respostas, porque assim um diz uma coisa, outro diz outra, tudo contribui para uma resposta mais abrangente, né? mais detalhada, nos vários detalhes que tem os requisitos para Deus nos ouvir. Ok? É isso mesmo. Estava à procura dos versículos, mas tu mencionaste todos. Ok. Vamos para o 4? Vamos para o 4. Como identificar a voz de Deus? Já respondemos. Já está. 5. Esta é do almanaque. Um cristão deve vacinar-se ou não? É uma boa resposta, uma boa pergunta e uma boa pergunta exige uma boa resposta. Agora, isto é assim, fica ao critério de cada um. Não há uma lei que o obrigue. Claro. Porque se houvesse, eu tinha que ser vacinado. Se houvesse uma lei que me obrigasse a mim a ser vacinado, eu era vacinado. Não há, eu não sou. Eu, particularmente, não sou. Mas isso foi uma opção. Lá há outras pessoas, por exemplo, por causa do trabalho ou por causa de qualquer coisa, têm que ser ou precisam de ser e tomaram a decisão. E agora têm que entender, e eu pus aqui alguns à parte para explicar isto, que é, quanto a mim, a vacina não é a marca da besta, porque há muita gente que vem dizer que a vacina é a marca da besta, que é o chip, não sei das quantas. Não é nada disso. Não. Vamos tirar os macacos da cabeça. A vacina não tem nada a ver com o chip nem com a marca da besta. Não tem. Absolutamente. Agora, se me disser que é um ensaio, uma preparação para num futuro haver um controle da população a nível mundial, isso é outra coisa. Eles vão tentar, para levarem a marca da besta, vai haver um controle mundial, feito por uma nova ordem mundial, num governo provavelmente do anticristo, que é o que está escrito, não é? Claro. Onde irá ser obrigatório a pessoa levar uma marca ou na testa ou na mão, para comprar, para vender, para fazer transações, para trabalhar, para fazer tudo. Senão não tem acesso a nada. E aí, meu amigo,
Eu creio que quando isso acontecer, os cristãos se calhar já não estão cá. Eu creio que já não estão cá. Nessa parte, ainda vão estar cá durante uma boa parte da grande tribulação, mas eu penso que essa de ser marcado na mão, na testa, com a marca da besta, eu penso que aí os cristãos provavelmente já não estão cá. Mas seja como for, estejam ou não estejam, se estiverem, eles sabem logo, é muito evidente. Vamos reconhecer. E a pessoa vai reconhecer. Até a Bíblia diz que a marca da besta, que é o número do seu nome, e agora calcule. Quando a Bíblia diz calcule, há muita gente que fica a fazer contas de cabeça, de numerologia, e de cabala judaica, mas não sei o quê, e dizem que é o nome do Papa, ou o nome do Nostradamus, ou o nome de, não sei, de um estadista qualquer, não tem nada a ver. 6 letras, 666, Pois. 3 nomes com 6 letras. Não tem nada a ver. Não se metam nisso. Não se meta nisso. Sabes voar? Não sabe voar? Não sabe. Então não se meta nisso. Então, o que é o calcule? O calcule é nós fazermos a contabilidade das coisas que são cada vez mais anticristãs, para entender que aquela marca vem na sequência de mais qualquer coisa. Mais uma decisão. Mais uma decisão. Exatamente. Ainda agora eu ouvi, foi hoje, vi um vídeo de um indivíduo a dizer que o Emmanuel Macron na França, decretou que o aborto, que ia instituir como o aborto não era penalizado, era uma opção que qualquer pessoa podia fazer, não era crime, não era, pronto, não quero estar a falar em crime, mas que era autorizado toda a gente fazer o aborto que quisesse. E isso, essa lei já existe em muitos países da Europa. sim, mas ele hoje reforçou mais isso. Em Portugal não é a lei que não é crime, houve a despenalização Sim, do exato. aborto. Não é? Pronto, e isto, cada vez que nós Continua vemos a ser um estas crime. coisas, Sem penalização. Não é? cada vez que nós vemos estas decisões tomadas por estadistas, por homens que estão na crista da onda, lá nos topos das hierarquias e das autoridades, nós começamos a perceber que cada vez mais são coisas anti-Deus, anti-Cristo, que se opõem a tudo o que é de Deus. E então, contabilize, calcule o número da besta. Não é calcular o número, é na contabilizar. Áustria é obrigatória a vacina. Sim. E quem não a tiver paga multa diária. Não, ainda não. Queriam instituir, mas eles andam lá numa outra guerra agora. Então é importante saber que um cristão pode optar vacinar-se ou não. Não tem mal nenhum Mas, se atenção, vacinar. Se você vacinar. Estamos a falar da vacina para o Covid-19. Sim, sim, sim. Porque Claro. existem mais vacinas. Claro. Ok? Há contra a raiva, Exato. Por exemplo. contra o teto também. Mas eu ainda hoje estava a dizer àquele jornalista, porque ele perguntou-me qual é a sua opinião sobre vacinas. E não tenho opinião. Quem acha que se deve vacinar, vacina-se. Quem não acha que não se deve vacinar, não se vacina. Não faço disso um dogma, não faço disso uma obrigação. Para saber se eras um antivaco ou não. Exato. Tanto que eu disse-lhe, olha, eu já levei 3. Epa! Eu já levei 3 doses. Mas, e então? Como é que você se sente? Estou ótimo. Até e acha que tem nanorobôs? Eu espero bem que sim, que assim limpa-me as artérias todas e faz-me aqui umas coisas. Ele começou-se a rir. Porquê? Eu estou-me a borrifar que tenha nanorobôs ou não. Eu estou-me a borrifar. Quando eu nasci, eu levei umas tantas. E algumas dolorosas. Que têm as marcas no braço. E quando foi a da BCG, já eu era miúdo, já eu tinha os meus 6 ou 7 anos. A primeira dose era horrível, era super dolorosa, dava febre, dava muita coisa. E a segunda dose foi em gotas, porque os miúdos desmaiavam ao ver o tamanho da seringa. E então tomaram a decisão, isto em 87, 88, de fazer aquilo em gotas na língua. Era amargo como fel. Sei que punha em cima de uma pedra de açúcar. Exato, mas eram a seguir davam um pacotinho de açúcar. Mas também te lembras disso. Ou seja, e ninguém nos perguntou se a gente queria ou não. Agora, não vamos criar, não é, Zé? Claro. A teoria da conspiração de que isto é do anticristo. Não, mas eu concordo com o que ele está a dizer. Que isto, o organismo mundial, que há de ser criado pelo anticristo, no governo mundial, com a moeda mundial, está a testar. Eles estão a testar, mas há anos que eles estão a testar.
Há anos. Ou o que é que você pensa que foi o código de barras? O que é que você pensa que é o código QR? Ou o que é que você pensa que é a identificação? Irmãos, nós hoje, você pensa que é livre, mas não é. Você só é livre porque tem Jesus. Se você for envolvido num crime, eles sabem em que rua em que você estava pelo seu telemóvel. Em que rua, que horas, em que sítio, e se houver um satélite, ainda apanha a imagem e vê você a andar e por aí fora. Estou-lhe a garantir aqui. O alvo é o controle da Exato, população. contra o exato. milhão. Tanto que eu sempre disse uma coisa, agora não sei, acho que nunca te contei isto. Eu sempre disse, e ensinei isto quando eu ensinava sobre o Apocalipse ou sobre o final dos tempos, na escola bíblica. Eu dizia aos irmãos que um dia vai haver uma polícia chamada a polícia do pensamento. Riam-se de mim. Vai haver sim. Em que Satanás vai saber o que é que você está a pensar. E você ainda só está a pensar e eles já estão a entrar em casa e já vos estão a levar para a morte. E é assim que ele vai... como é que ele sabe que eu sou cristão? Porque ele vai nos ver a dobrar o joelho em casa a orar. Através da nossa televisão, ou você pensa que eles não veem? Eles já fazem controlam isso. tudo. Eles já fazem isso. A inteligência artificial está por todo lado. E depois dizia-me o outro, eu não tenho TV cá, porque eu não quero que eles vejam. Eles veem na mesma. Não há como esconder. E entra a parte que eu acho que é mais importante desta pergunta, que é, não podemos ter medo. Claro. Não podemos viver no medo. Medo não provém de Deus. Daniel não teve medo depois daquele édito ser assinado pelo rei. Ele foi à janela e orou! E foi parar à cova dos leões, jantou com eles, dormiu com eles. Amanhã acordou, estava fixe, porque Deus é connosco. Com ou sem vacina. Yeah. Amém! Não é verdade, Zé? É lógico. É isso. Portanto, Vacine-se à vontade ou não, que não vai fazer mal. Pronto. Você pode pôr até a sua fé. Exato. Nenhum mal lhe sucederá. Traga alguma chegar a à sua Bíblia diz, casa. mesmo que tome alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Isso vale para tudo. Você é um cristão, sabe que aquilo pode estar no seu corpo, é algo estranho que entra no seu corpo, mas não lhe vai fazer mal. Isto estou a falar no caso da pessoa ser compungida ou ser obrigada, ok, a fazer isso. Porque agora, se não quiser, também está no seu direito. Claro. Por enquanto, aqui em Portugal, ainda não é obrigatório. Graças a Deus por Pronto. isso. É isso Quando às mesmo. vezes me dizem assim, você não é vacinada. Pois não sou. O ser vacinado ou não impede que a pessoa seja contagiada ou não transmita. Por acaso até és maior e vacinado. Pois, eu sou maior e vacinado, é verdade. Podemos avançar, esta aqui é da Almanac, não é? 6. Qual é a diferença entre o espírito, alma e mente? Uau. Esta aqui já não sei se a gente vai conseguir Vamos ver. acabar hoje a uma hora decente não, para te explicar, não é? Não, vamos tentar. Vamos tentar. Bem, Até podemos, pois já. então explicas essa que eu depois explico a outra, porque a outra também é O da Hades. Almanac. A outra também é... Hades e inferno. Há de cá vir. Há de cá vir. Há de cá vir. Então, olha, vamos começar por abrir em Hebreus 4. Tiago, podes pôr ali no screen. Hebreus 4. A diferença entre alma, espírito e mente. E intervém sempre que achares pertinente. Ora, é assim, irmãos, eu vou-vos tentar dar a minha perspectiva com relação a este assunto. E já vamos ler na Bíblia, está bem? Nós somos ou não somos à imagem e semelhança de Jesus e de Deus Pai? Yeah. Somos ou não somos? Ora, eles também são um ser tridimensional. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Três num só. Em concordância e união. Nunca estão em discordância. Nunca se zangam. E não há um deles que diz assim, olha, eu agora vou estar um mês de férias longe de vocês, estou farto de vocês. Não. Estão sempre juntos. Assim, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Também somos um ser tridimensional. Se o espírito é a nossa identidade verdadeira, é aquilo que nós somos, e por isso, à imagem e semelhança de Deus, somos eternos, porque o espírito é eterno, mas enquanto estamos nesta terra, habitamos num corpo que tem uma mente e que pensa, que é onde Satanás tenta chegar à sua vida. Por acaso, é um tema para uma mensagem de domingo.
As pessoas pensarem que o diabo consegue chegar até nós. Mas eu quero partilhar convosco que o diabo não consegue chegar perto de nós, sabia? O diabo não tem autorização para se aproximar de nós. De todas as pessoas que já tiveram encontros com demónios ou até com Lúcifer, estou-me a lembrar da história da jovem que vem no livro de São Cipriano. Ele esteve sempre longe dela, ele nunca se aproximou dela. Isto prova que ele não pode se aproximar de nós. Então, como é que ele nos tenta influenciar? Através da nossa mente. E se ele conseguir nos influenciar, então ele tenta entrar em nós. Agora, na minha opinião, explicar esta diferença. Alma são as nossas emoções, espírito é a nossa identidade e aquilo que nós somos, eternos com Deus, e a nossa mente que está dentro do nosso corpo é onde tudo ocorre. Aqui, você tem o poder de aceitar a palavra de Deus ou de rejeitar. Aqui, você tem o poder de derrotar ou ser derrotado pelas forças demoníacas e pelos pensamentos de Satanás. Aqui você toma as saídas da sua vida. Mas a Bíblia diz para eu guardar o meu coração. Sabe que é tudo tradições. João Ferreira de Almeida tinha que trazer de alguma maneira. Ora, esta ideia das emoções, que para mim é uma coisa mais recente, é nos últimos 15 anos que eu estudei acerca disto, sermos as emoções anímicas ou divinas. O que é uma emoção anímica? É uma emoção que vem da nossa carne. Por exemplo, você vê uma notícia de e é uma situação que aconteceu, uma cantora brasileira cristã que morreu, e você vê a notícia e começa a chorar. Ora, isso é um sintoma anímico. Vem das nossas emoções, vem de nós. Mas você entrar numa loja e sentir que algo não está bem nessa loja, ou num espaço, ou numa casa, e você sentir uma perturbação, isso já é o seu espírito. Já é a sua ligação com Deus. Então, as nossas emoções, por causa do pecado, a maior parte delas estão mortalmente atingidas pelo inferno. Por isso eu muitas das vezes digo que quando é anímico é também diabólico. E porquê? Porque temos a tendência, como disse o pastor, eu estou aqui um bocado desconfortável com a cadeira porque o pé é muito alto, mas como o pastor Zé António disse ainda agora, enganoso é o coração do homem, e nós temos a tendência a sermos enganados na mente e por vezes deixamos a nossa alma também ser enganada. Quando nós somos injustiçados, aonde é que nós temos os primeiros sintomas? É na nossa alma. Eu estou muito triste. Não é na mente, é na alma. Eu estou muito triste com esta injustiça. Isto e aquilo e aquilo. E ficamos ali naquela sofrência, e depois isso sobe aonde? Ao nosso coração, à nossa mente. E o diabo vem com os seus pensamentos, com as suas setas inflamadas. E é importante nós sabermos destrinçar isto. Se eu conseguir negar e rejeitar esses pensamentos, eu posso me agarrar à palavra de Deus e a palavra de Deus fazer toda a diferença. Quer a prova bíblica? Hebreus 4:12. Diz assim. Tem aqui. Tens? Diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Está a ver? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz, ela não falha. Mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que é para os 2 lados. Ou seja, é para nosso favor, mas também é contra nós quando nós estamos errados. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Divisão. A alma não é a mesma coisa que o espírito. Na minha alma estão as emoções, no meu espírito está a minha identidade.
e das juntas e medulas, que ainda é outra coisa, que é o nosso corpo. Que é o nosso corpo. E aqui eu junto, nas juntas e medulas, eu junto a mente. Ouça uma coisa. Põe lá a imagem. Ouça lá uma coisa. Quando você começa a pensar coisas erradas, você não se sente doente. Olha, eu vou ser muito sincero. Cada vez que eu tenho que... agora já não, agora já ultrapassei, mas até há uns anos atrás, quando eu tinha que pensar ou lembrar-me de tudo o que eu passei, quando saí de uma certa denominação, eu ficava com febre, ficava doente. Quer dizer, que o meu corpo reagia àquelas emoções. Daí os juntas e medulas. Para lá o versículo, Tiago, se faz favor. Tem a divisão da alma e espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir o quê? Os pensamentos da nossa mente e as intenções do coração. Estão a perceber? Juntas e medulas, ou seja, o nosso corpo, e é apta para discernir os pensamentos da nossa mente e as intenções do nosso coração. Então, qual a diferença entre espírito, alma e mente? A nossa mente é onde existe o nosso raciocínio. E é onde o diabo opera. Mente, campo de batalha. Eu gosto mais da versão mente vazia ou desocupada, oficina do diabo. Gosto muito mais, é uma expressão que se usa mais em Espanha, eu gosto mais desta expressão. Porque se a minha mente estiver cheia da palavra de Deus, o diabo nem entra. Não é campo de batalha nenhum, é paz. E nós, como pregadores, nós por vezes estamos a pregar e repetimos a mesma ideia várias vezes, com palavras diferentes e de maneiras diferentes. Sabe porquê? Estamos a combater os castelos na sua mente. Principalmente quando estamos a desfazer uma doutrina errada. Quando estamos a desfazer uma doutrina errada na mente de alguém, nós ministramos a mesma coisa de maneiras diferentes para ajudar a combater os castelos na mente. Aquilo que está em 2 de Coríntios 10. Todo o nome e altivez que se levanta contra o conhecimento da palavra de Deus e contra o nome de Deus. Quem é que me está a entender? Portanto, a nossa alma, a nossa mente é o nosso raciocínio, a nossa tomada de decisões. O nosso espírito é a nossa identidade. Se eu tiver Jesus, eu tenho a identidade de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Logo, se eu tenho a identidade de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Logo, eu não posso estar em guerra. A minha mente não pode estar cheia de porcaria. E a minha alma, as minhas emoções ficam controladas pelo Espírito Santo de Deus. Deixe de andar pelas emoções. Ai, senti aqui um arrepio. É unção de Deus, é. Está aqui a unção de Deus. É nada. Senti um arrepio que você tem frio. Ai, está aqui uns calores. Eu às vezes meto as mãos nas orelhas e digo à minha mulher: eu tenho a orelha esquerda quente, estão a dizer bem de mim. É conforme calha. Às vezes lembro-me ao contrário. Não podemos andar pelas emoções. A palavra de Deus diz que nós não andamos por aquilo que vemos ou sentimos. Havia um corinho muito antigo que a gente cantava: não importa as circunstâncias que eu veja ou sinto, a palavra está operando em mim. Ora, se a palavra estiver a operar em mim, como diz ali em Hebreus 4:12, então eu consigo perceber que o meu espírito, estando cheio da palavra, a minha mente fica cheia da palavra e as minhas emoções ficam dominadas pela palavra de Deus. Eu espero ter... Falei bem? Sim, sim. Falaste bem. Nem gaguejaste. Essa é... Basicamente é a explicação dos 3 divisões de que o homem é composto. A tridimensionalidade do homem. Há quem diga que o homem é um corpo e há uma alma vivente só. Mas aqui a Bíblia diz que a palavra separa o espírito da alma. Tanto que há um espírito e há uma alma. Nós somos realmente um espírito que temos a tal alma, não é? Que foi isso que o pastor falou. Espera. Diz. Quando Jesus nos vier buscar, Sim. vai alma, espírito e corpo? Não, o corpo... Olha, por acaso, no arrebatamento, vai tudo. Porque vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Ou na ressurreição dos mortos. Ou na ressurreição dos mortos. O Porque corpo vai ser diz, ressuscitado exatamente, no final. A terra dará aos seus mortos, o mar dará aos seus mortos. Exatamente.
tudo. Mas eu fui cremada. A minha sogra, coitada, tinha muita coisa. Eu não quero ser cremada, porque depois... Aquele que a gente está sempre a falar. Sim. Diz que depois a gente não vem na ressurreição dos mortos. Como é que ela vai juntar o pozinho todo, né? Exatamente. E eu mostrei-lhe pela Bíblia que diz que a terra dará aos seus mortos. Não diz que é os que estão enterrados. Claro. É a terra. Nós somos pó. Nós somos pó. E de cremar até mais pó fica. Mais bíblica ainda. Ainda mais bíblico e olha, e Mais higiênico. ecológico e higiênico, Claro. sem dúvida. E essa questão já pega com esta terceira. Com esta terceira, é a última, que é o 7. Hades e inferno. Que isto pode ser muito longo ou uma coisa mais reduzida. Vou fazer aqui a versão zipada. E vou fazer aqui um boneco. Você perceber que a mim ajudou-me muito a entender o que é o inferno. Está todos a olhar para mim. Então isto é assim. Que é para ver o desenho dele. Quando nós falamos de inferno, nós falamos também, pode ser o Hades, pode ser o Sheol em hebraico. Hades é no grego, e o Sheol é em hebraico, e inferno é no latim. Mas inferno, Hades e Sheol querem dizer a mesma coisa. Inferno quer dizer o mundo dos mortos. Ok? O mundo dos mortos. A melhor coisa para saber e para ver na Bíblia como é que este lugar, que é o inferno, se desmonta, é Lucas 16, do versículo 19, se não estou em erro. Diz? Do rico não, do pobre, do mendigo, que é o Lázaro, e do rico. Do rico e do Lázaro. Disseste o rico, não é? Eu percebi outro nome. Ora bem, aí nós vemos que quando um morre, vai para o seio de Abraão, o rico morre, vai para um lugar de tormento. Ora bem, e no meio o que é há? Há um abismo. Eu vou pôr aqui, estou aqui à frente, mas depois já saio. Portanto, este é o lugar de tormento e aqui é o lugar de consolo. Eu estou a acelerar, que é para já não acabar isto muito tarde. Isto tudo é o inferno. O que é que significa inferno? Significa lugares inferiores. É o que a palavra quer dizer. Inferno significa os lugares inferiores. Não é por acaso que a Bíblia fala no coração da terra, nos lugares inferiores, mais inferiores da terra, onde Jesus esteve. Então, mas Jesus não esteve no inferno? Esteve no inferno. Em que sítio? No lugar de consolo. Ele não esteve no lugar do tormento. No lugar do tormento, onde vão para lá os injustos, os maus, aqueles que não se converteram, que, pronto, estão lá no lugar de tormento, que é o caso do rico. Aqui, no lugar de consolo, é onde estava o Lázaro, no chamado seio de Abraão. Estava a ser consolado, porque ele diz, olha, tu estás aí nesse lugar de tormento, mas este está aqui no lugar de consolo. Então há dois lugares. É o lugar do tormento, que é com fogo, também conhecido por Geena. Geena, conhecido também, quer dizer lugar de fogo, onde o fogo não se consome. Era um lugar em Israel, em Jerusalém, fora da cidade, onde se punha os mortos, os cadáveres, os animais que eram sacrificados no templo eram levados, as carcaças eram levadas para lá para queimar. Estava sempre a queimar, como se fosse aqui um aterro sanitário ou uma incineradora, vá lá. E está sempre o fogo, está sempre a consumir, sempre. E eles atribuem ao lugar de tormento, que é o lugar do fogo, o Geena, ou Geena. E aqui o lugar de consolo, ou o paraíso também. Aquela parte em que Jesus diz ao ladrão lá à direita dele, ou à direita ou à esquerda, não sei qual era a posição, mas quando ele diz, ainda hoje, a ti te digo, o ideal era ler o versículo, porque hoje tem mesmo lá... estarás comigo. Sim, e quando diz hoje, não quer dizer que tenha hoje, porque ali uma vírgula muda logo o sentido todo. A ti te digo hoje, a ti te digo hoje, que estarás comigo. Estarás comigo não quer dizer que seja hoje, pode estar passado um dia ou dois, não importa. Mas o que é que acontece? Jesus disse que ainda hoje estava no paraíso, mas o paraíso onde é que fica? Num lugar chamado inferno, que está no interior da terra, que está, digamos, nos lugares inferiores. Onde de um lado há tormenta, do outro lado há consolo. O que é que há no meio? Um abismo. Este abismo, que é o que está escrito em Judas 1,6,
onde Jesus diz, a palavra de Deus diz que os anjos que deixaram o seu principado, eles foram amarrados e lançados no lugar à espera do juízo. Diz, porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Este lugar aqui do abismo é onde os demónios, é o lugar onde os demónios estão. Os demónios não estão aqui nem aqui, estão aqui ao meio. Yeah. É o chamado tártaro, não tem nada a ver com o tártaro dos dentes, mas tem a ver com o lugar, o tártaro, que é o inferno, é o lugar onde os demónios estão amarrados, estão aqui aprisionados. E é um abismo que separa um lugar do outro, como a Bíblia diz, não pode uns passar para o outro, nem daqui passar para lá. Portanto, o inferno é o conjunto, isto para explicar assim muito rapidamente, senão estávamos aqui a noite toda. Há mais para falar, até podemos guardar isto para outro dia, com calma, explicar, porque isto é vasto. Estudar este assunto não é assim, já está, não. É porque E assim, está tudo interligado. deixa-me só dizer uma coisa, é porque assim, isto pode gerar um bocadinho de confusão, Yeah. mas temos de estar atentos. Eu vou explicar porquê. Que o conceito de céu foi uma coisa que Jesus disse que iria preparar. Eu vou subir para preparar o lugar para vocês. Porque a casa do meu pai tem muitas moradas. Então Jesus subiu para ir preparar o lugar para nós. O conceito de céu é o paraíso. Até lá, o que existe é o seio de Abraão. Yeah. Exatamente. Aqui ainda não é o lugar onde nós vamos estar para sempre com o Senhor. E aqueles que morreram em Cristo estão neste lugar, à espera de um dia poder estar com Deus eternamente e viver com Ele, já com o corpo ressurreto, já transformado. Ok? Isto é para explicar, isto faz sentido quando nós começamos a estudar isto. As coisas encaixam-se e as dúvidas dissipam-se, não tem problema. Mas isto foi a maneira mais rápida de mostrar como é que o inferno ele é composto. Lugar de tormento, lugar de consolo, no meio está um abismo, que separa um do outro. E é onde estão os demónios, onde está o diabo, onde está aqui todo neste sítio, chamado o Tártaro. E pronto, não há assim muito mais para falar, se estávamos aqui a noite toda. Não, exato. Eu acho que até antes de irmos depois para a semana para Colossenses, devíamos fazer uma aula de escola bíblica só disto. Ah, sim, podemos fazer. Isto devia ser muito... Sabes porquê, Zé? Porque muitos de nós fomos mal ensinados sobre isto. Sim. Sim, sim. Muitos de nós... Ok, o meu familiar faleceu. Está com Jesus. Está com Jesus. Mas ainda não está no paraíso, ainda não está no céu. Seja como for, o salmista dizia, se eu for para as altas, lá no cimo do céu, aí estás tu. Se fizer a minha cama no Sheol, Exatamente. ou no inferno, ali estás tu. Deus está em toda a parte. Agora, permanentemente, com a companhia de Jesus, aqui não está. Ainda não. Ainda não. Porque Ele está a preparar a nossa morada. Claro. Estas coisas começam a fazer sentido. Eu sei. essa. Eu percebo perfeitamente o que tu estás a ensinar, Yeah. porque é isto que eu creio. Yeah. É um assunto que eu, por acaso, ainda não tinha tocado aqui. Mas é importante, se calhar, para a semana, a gente falar muito a sério sobre isto. Se te parecer bem, Já para a semana? para mim era já para a semana. É? Pronto. Estudamos durante a Faço uma semana coisa este assunto. mais específica só a tratar Porque- deste assunto, porque é muito giro, porque com documentação bíblica, com tudo, com os versículos, com as coisas todas, para Exatamente. você poder estudar com calma, em casa. Mas que é importante é muito importante, porque há muita confusão, há muita gente que não sabe muito bem acerca disto. Não é uma coisa que a gente aprenda aí em qualquer lado. Por alguma razão, Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, Ele foi pregar o Evangelho aos que estavam lá. E aqueles que creram nele, ressuscitaram com ele. Se estivessem no céu, como é que tinham Há ressuscitado? uma coisa interessante. Veja agora, você já ouviu e já conhece o versículo, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Exatamente. igreja, não é? Não é o que está escrito? Que portões são esses? Eu vou dizer quais são os portões. Os portões, Exatamente. os portões do inferno foram aqueles que não resistiram quando Jesus foi lá levar cativo o cativeiro. Essa é a outra que está escrita em Efésios 4. Diz que aquele que desceu, aquele que subiu foi primeiro aquele que desceu e levou cativo o cativeiro e depois deu dons aos homens. Está lá em Efésios 4. Quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja,
O que é que ele estava a falar? No dia em que Jesus fosse lá libertá-los, as portas do inferno não o iam impedir. Por isso é que ele saiu de lá com o cativeiro. Levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Portanto, as portas do inferno não conseguiram travar Jesus. Exatamente. Nem conseguem travar aqueles que foram salvos e um dia vão sair daquele lugar, ressuscitarem com Cristo e viverem eternamente com Deus. As Amém. portas do inferno não prevalecem. Amém. É a isso que a Bíblia se refere. Porque a gente pensa, onde é que estão as portas do inferno? As portas do inferno estão no inferno. E não vão impedir que as pessoas que estão lá, no inferno, porque o inferno não é um lugar só de tormento, é um lugar de tormento e de consolo. É aqui que eu quero. Quando as pessoas pensam em inferno, pensam logo os demónios a picar uns aos Exatamente. outros. Não, o inferno é isto tudo. O lugar dos mortos. É o lugar dos mortos, estejam em Cristo ou não. Está a ver? Não sei se estou a fazer. Purgatório na Igreja Católica, que se diz. Diz? Até com a máscara eu não percebo nada. Também chatice. A Maria está a dizer que é como a Igreja Católica ensina, é o purgatório, como se fosse o purgatório. O purgatório é um estado intermédio, é o que eles dizem que é um estado intermédio limbo, que é um para a limbo. alma se aperfeiçoar até ir para o céu. Isso não existe, não é? Exatamente. Está fora de questão. Agora, aqui, quando se fala de inferno, é preciso ter em conta o lugar do tormento que estão as pessoas a ser tormentadas, ok? O lugar do consolo, onde estão os mortos em Cristo, à espera da redenção, à espera da ressurreição, da última ressurreição, né? Nos últimos dias é o que vai e não acontecer, os só, mortos e não vão só, ressuscitar, Zé. né? Eles estão no seio de Abraão, eles estão a aprender com o pai Abraão aquilo que não aprenderam aqui na Terra. Por exemplo. Sim. Isso Não é? Pois, eu não sei, eu não muitos sei se isso entregaram a acontece, vida, não é? isto só sou eu a pensar, muitos entregaram a vida a Jesus no leito da morte. Não é? Por exemplo. Não é? Ou seja, estavam prestes a morrer, entregaram a vida a Jesus, foram salvos, Sim. estão agora no seio de Abraão, estão em conforto, não estão a arder, não estão a sofrer. Não estou no tormento. Estão num lugar cujo nome é inferno, está associado hoje a uma coisa má, Que é isto mas tudo é está aqui. o lugar dos mortos. Exatamente. Pronto. Eu, a Agora, melhor maneira é a mas gente ainda olhar não para está isto. no céu com Jesus. Não, não está no céu ainda, porque Jesus foi preparar esse Exatamente. lugar para nós. Claro. A casa do meu pai tem muitas moradas. Quando se pensa em inferno, este diagramazinho ajuda a gente a entender que inferno é isto tudo. É o Isso. lugar do tormento, é o lugar de consolo e o abismo que está no meio. Pronto. Por isso Agora, é que eu- que isto aqui vai ser transportado para o céu e vai ser elevado ao céu, com certeza. Que daqui é que as pessoas vão viver eternamente com Deus. Os mortos que ressuscitam primeiro, quando Ele vier para nos buscar, Exatamente. ressuscitam, são transformados, o corpo é mortal, é transformado num corpo imortal, Exatamente. o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade e vamos ficar para sempre com o Senhor. Por aqui, aqui ainda não estamos para sempre no Senhor. Quem morreu e está neste lugar ainda não está para sempre com o Senhor. Ali, na expressão literal da palavra, ainda não está. Está a aguardar, está à espera, está no consolo, está no bem bom. Os santos que estavam diante do trono, o que é que eles diziam? Até quando, Senhor? Exatamente. E Até onde é que eles estão? quando? Por baixo do altar. Onde é que eles estão? É as almas que estão por baixo do altar. Considerando o altar que é esta terra, porque não estamos a falar do altar do sacrifício do tabernáculo, não há nada disso. Nada disso. A Bíblia diz que na terra é os cabelos dos seus pés. E o que é as almas por baixo do altar? É as almas que estão exatamente aqui. Aqui no lugar de consolo. Estão a aguardar até quando? Até que Jesus consuma completamente a sua redenção, a sua ressurreição. A partir dali vamos estar para sempre com o Senhor. Para mim é um assunto bom para a semana que vem, porque eu estou a ver a cara deles. É. E eu acho que a Esclarecidos. gente... Não, estamos a... eu falei em castelos na mente por alguma razão. Sabe o que é que faz isto? Há livros que as pessoas leram, se calhar não foi um nem dois, dois que leram. Estar no inferno, se eu morrer hoje, eu não preciso de ir para o inferno para esperar por Jesus. Oh filha, inferno é um lugar de tormento e é simultaneamente um lugar de consolo. Tu vais para o inferno porque o inferno é isto tudo. O inferno é os lugares Só que o que nos foi ensinado é que o inferiores. inferno era o sítio de Pois, sofrimento. mas inferno significa regiões inferiores, não Exatamente. significa lugar de tormento. Lugar de tormento é o Geena, do fogo que consome.
ok? O abismo é onde os demónios estão presos. Aqui é o lugar de consolo. Lucas 16 diz isso. O Abraão, quando se vira para o rico, diz assim, olha, tu recebeste os bens em vida, agora és atormentado, e este que só recebeu males é consolado. Exatamente. Mas está um abismo, pôs-me entre nós, que não podes passar nem daqui para aí, nem daqui, contrário. nem daí para aqui. Isto está aqui. Este diagrama ajuda muito. O inferno é isto tudo. Inferno é isto tudo. Lugar de tormento, abismo, lugar de consolo. Do lado esquerdo É está fácil. o Hades, do lado direito está o seio da O mal disto foi que alguns leram livros de como é que pessoas que foram ao inferno, tiveram visões do inferno, e que não tem nada a ver. Aquilo é tudo um embuste. Aquilo é tudo falso. Não, turismo. Eu associo o inferno a uma coisa má. Porque Mau. foi isso que nos foi ensinado. Não associo, No não associo que os meus familiares que morreram em Cristo estejam no inferno. Estão no inferno no lugar de consolo. No seio de Abraão. No seio de Abraão, que faz parte do inferno. O inferno significa lugares inferiores, não significa lugar de tormento. Filha, estamos a falar de latim, do étimo da palavra. A palavra inferno não significa sofrimento. A palavra inferno significa regiões inferiores. Lugar dos mortos. Infernos, lugares inferiores, ok? Nos lugares inferiores há o lugar de tormento e o lugar de consolo. E agora estava aqui a noite toda a repetir isto. E a gente não saímos daqui. Porque são castelos que se formam na nossa mente com ensinos errados, Exatamente. incorretos. E é por ver a vossa cara que eu estava a dizer. Vamos ensinar melhor isto para a semana. Nós só temos, o meu caráter, Donzília, só vou ter quando o Espírito Santo me revelar que realmente este tipo de É com a palavra. Pois claro. Mas eu vou. Sim, filha, mas uma coisa... Não. Não, Estejas mal. não. Eu é que fui ensinada talvez muitos anos como tu foste de outra maneira e não estudei. Lucas 16, a parábola do rico e do Agora, se Lázaro. realmente for isso, o Espírito Santo vai falar comigo e se eu sei ouvi-lo, Vai testificar. vai esclarecer as coisas. Então, mas Agora, não estou lê Lucas 16, a parábola do rico e do Lázaro, e vê o que é que está lá. É uma coisa que a gente já aprendeu há muitos anos. Temos que ler sem preconceitos, como se a gente fosse a ver aquilo pela primeira vez. Se perguntares a todas as pessoas que estão aqui, eles têm o mesmo sentimento Claro. que eu vou ter, só que nenhum deles vai falar. Claro. Eu até entendo, mas eu como não tenho preconceitos, nem tenho... Porquê é que as pessoas quando estão aqui morrem e não vão para o céu? Porque lá só vai entrar a pessoa com o corpo ressuscitado. Ressuscitado. Estás a ver? Vibrado. É, portanto, quem não vai para o céu com o corpo ressuscitado fica no lugar de consolo a aguardar esse dia. Sim, mas esse lugar de consolo, porque é que tem que estar associado ao inferno? É associado porque este lugar todo é nos lugares inferiores, não é lá em cima no céu, na glória, é nos lugares inferiores, chamado inferno. O complicado dela é Não é dela, é de todos. Porque eu estou a ver a cara deles. eu estou a ver a Inferno cara não deles. significa... Só estou a falar porque eu sei que todos eles Sim, têm o mesmo ok, mas inferno... E quem nos meta isto- estiver a ver, eu estou a deixar isto ser gravado. Porque é importante, e fica a perceber que vamos explicar isto com pormenores para a semana. sim. Com versículos bíblicos, e o Espírito Santo vai testificar. Porque eu também combati. Há 10 anos ou 15 anos atrás, isso estava tudo louco. Então agora vou para o inferno. Não, mas ele tem razão, o que ele está a ensinar está certo. Eu não estou a dizer que está Percebes? Eu sei que não. Mas eu vejo a cara das pessoas e eu sei que vocês estão tipo, uau, então quer dizer, o que eu pensava que era o inferno, não é. Yeah. E é por isto, este tipo de erros de doutrinários, que nós temos escola bíblica nesta casa. Que eu estou pelos cabelos de ver as pessoas a serem enganadas e a não saberem a verdade do doutrinário. E nós passamos vergonhas diante de outros cristãos, de outros filhos de Deus, que têm institutos bíblicos a sério e que olham para nós e pensam, olha, este é um dos que só sabe fé, cura divina e finanças. Percebes? Então, o que o pastor Zé António está a explicar é muito simples e para a semana fazemos um diagrama, se for preciso a gente até põe imagens ali no vídeo, se for preciso. O local onde está o seio de Abraão e onde está a chama eterna fica no centro da terra. Até aqui a gente já sabia. E a prova disso é quando Saúl foi consultar a pitonisa, a necromante,
E ela diz que viu o quê? Um ancião a fazer o quê? Subindo. Não quer dizer que fosse Samuel. Porque quem subiu foi um demónio. Quem subiu foi um demónio. Ora, subiu de onde? Da terra. Mas por outro lado, não é? A gente também sabe que estão lá, não no mesmo sentido, nem no mesmo propósito, os que morreram em Cristo. Estão a aprender com o pai Abraão o que é a vida em Cristo e o que é ser cidadão dos céus. Eu sei, Não, Zélia. o que eu aprendi foi que há vários andares no céu, vá. Pronto. Quando morremos não vamos logo para o topo. Isso. Para o primeiro. Nunca pensei que a gente tivesse feito, mas pensava que estava lá em cima. É verdade. Sabes onde é que tu estás? Tu estás no segundo céu. Exatamente, isto é o segundo céu. Isto é o segundo céu. Existe o primeiro céu, que é onde... Sim. Olha, a Alzira morreu. Certo. Foi para Jesus. E foi. Porque Jesus está em todo lado. O salmista diz, se eu for ao fundo dos mares, tu aí estás. Se eu subir à mais alta das montanhas, tu também estás. Então eu quando aprendi esta doutrina, eu fiquei tão baralhado quanto vocês. Eu andei mal, eu andei doente. Não, mas andei porque eu, primeiro de tudo, porque eu rejeitei. Como tu também rejeitaste. Sim. Segundo, nós temos a nossa eu fiquei dificuldade. doente porque fomos mal ensinados. Por alguns que nós considerávamos muito. Um deles é o Tony Cerqueira, que nos ensinou muita porcaria que não está na Bíblia. Por isso é que eu nem vi-lo, nem pintado, nem de ouro. Desculpa eu dizer abertamente, estou a dizer o nome dele. Deus o abençoe. As coisas, quando se aprendem e começam a fazer sentido, vocês vão perceber que esta compreensão vai colocar as coisas no lugar, sítio certo. no sítio certo. Aí vão entender o que é que Jesus disse ao ladrão quando estava na cruz. Aí vocês vão entender onde é que estão os demónios, onde é que eles estão. Estão aqui, está lá em Judas 1, está a 6 e Inferno. 1 Pedro 2, 4. Inferno não significa o lugar de sofrimento só. Ou É o infernum, que é o latim. Põe o M, é infernum. Infernos. Ou infernos, sim, exatamente. É o lugar dos latinizado. mortos, o mundo dos mortos. Pronto. Percebes? Yeah. Os portões do inferno, disse Jesus, não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. Quer dizer que a palavra. Jesus foi lá e pregou o Evangelho. Quantos creram nele, se ressuscitaram com ele. Então se eles estivessem no céu, como é que haviam de ressuscitar? Yeah. Então, e esses ressuscitados estão ali naquele lugar? Não. Estão. Sim. Estão com o pai Abraão, exatamente. Estão com o pai Abraão porque ainda não há. O lugar está a ser preparado. Eu vou para junto do meu pai preparar a vossa morada. Só no final é que vai haver a ressurreição dos mortos. De Só no todos. final, no juízo, quando for o juízo final, toda a gente, os mortos vão ressuscitar. Todos. Os bons, os maus, tudo o que está no inferno, os bons e os maus, toda a gente vai ressuscitar para se apresentar diante do Pai. A última coisa vai ser o lago de fogo. Essa aí vai ser a Diz última enxofre, coisa. Exatamente. Que arde com fogo e com Que é enxofre. para Vai ser a Satanás. última condenação. Vai ser a segunda morte. Exatamente. Já houve uma primeira, ressuscitam, e uns Zé, ressuscitam para a salvação. Diz o que está na Bíblia. Sim. O que é que vai ser lançado no lago de fogo e de enxofre? A primeira coisa que vai ser lançado vivo é o diabo, é o falso profeta e a besta. E depois? É os primeiros a serem lançados. E depois? E que vai ser lançado depois O inferno. o próprio inferno. O próprio inferno, o conceito lá da tormenta, vai ser lançado no lago. Está lá na Bíblia. Eu vou procurar aqui. Pronto, a gente fala para a semana. Sim, a gente para ver se não. Isto dá pano para mangas. Pois. Mas as coisas começam a fazer sentido, começam a encaixar. Exatamente. A gente começa a ver que não há coisas fora do lugar. Não, começamos a ver. Agora isto já faz sentido. Agora já sei porque é que está escrito isto, porque o inferno abrange estas três coisas diferentes. Lugar de tormento. Lucas 16 está lá. Está o rico a ser atormentado e o Lázaro a ser consolado. Tormento, consolo. E o abismo que está no meio. Está lá tudo escrito. Então é muito simples. Assim vai.
A Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 20, o juízo final, versículo 11, e vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. O problema aqui dos julgados segundo as suas obras é que a gente pensa, vão todos parar ao inferno, vão para todos parar à morte. Ao lago de fogo e de enxofre. Mas não. Foram julgados. Nós, se morrermos antes do arrebatamento, vamos parar ao seio de Abraão. E um dia vamos estar diante do Senhor. E vamos ser julgados. A diferença é que o livro vai estar vazio. Vai estar lá com a assinatura de Cristo, com o sangue do Cordeiro. Ok, eu estou a explicar. Perfeitamente. Estou a explicar. E os outros vão ser julgados pelo que fizeram. Onde vai aparecer, ele vai dizer, eu nunca fiz isso. E vai aparecer a imagem de tudo o que eles fizeram. Agora vê. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Estás a perceber? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A minha dúvida é... Não foi lançado no inferno. Porque eu sei de Abraão estar ali. Isso aí temos que perguntar a Deus. Porque é que Deus decidiu não fazer o seu seio de Abraão ao pé do trono. Exato. Um dia vamos estar todos no trono, junto com Deus, para sempre, Na Nova com o nosso Jerusalém. corpo, com o corpo transformado. Por enquanto, a pessoa que está aqui no lar de Consolo ainda não tem um corpo. O corpo foi para a terra decomposto. É o espírito só, aqui exatamente. o espírito está, e a alma, o espírito e a alma estão aqui no lugar de consolo. Agora, que isto se chama um lugar dos lugares inferiores, inferno é o que quer dizer, lugares inferiores, ou o mundo dos mortos, é o mundo dos mortos. De facto é. Porque o inferno é o mundo dos mortos, o Hades é o mundo dos mortos, o Sheol, em hebraico, é o mundo dos mortos. O inferno em si não quer dizer que seja Exatamente. o tormento que os demónios lá, eles estão, mas não estão Do a lado picar esquerdo. estes que estão no consolo. Do lado esquerdo, os que morreram sem a justiça de Deus. Do lado direito, os que morreram com a justiça Em de Cristo. Deus. Ou na esperança das promessas que Deus tinha julgamento dado no final. Velho Testamento. Estão aqui guardados. É descansar calmamente, consolo, A aguardar a sua vez. até que sejam tirados de lá e contra os quais as portas do inferno não podem prevalecer. Eles vão sair de lá, Amém. vão sair de lá libertos. Livres. Exatamente. É. Mas para a semana a gente explica tudo ao pormenor. Vamos a mais está bem? pormenores e vamos documentar biblicamente. Exatamente. Que é para... É bom que é bom haver dúvidas e até a gente confrontar-se com isso, porque são erros que a gente aprendeu, precisam ser desfeitos. É só isso, aprender as coisas mais corretamente. São os castelos na mente que eu falei há bocadinho. Eu parece que estava a adivinhar. Vamos orar? Vamos fechar com oração? Ok. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pois ela nos confronta, Senhor, ela tem poder, Senhor, para desfazer as fortalezas, todo o sofisma e toda a altivez que se levanta contra o Teu conhecimento. E nós, para-nos, Senhor, perceber e entender que todos nós estamos aqui com um propósito de crescer, de sermos um em Cristo, sermos cada vez mais parecidos com Cristo, crescermos espiritualmente, não sermos mais meninos inconstantes, levados em roda pelos ventos de doutrina, pela astúcia de homens que enganam fraudulosamente. E todos nós que estamos aqui já fomos enganados, já fomos mal ensinados, já fomos mal doutrinados e esperamos agora, Senhor, que da Tua parte, Senhor, sejas Tu a mostrar-nos, a revelar-nos, Senhor, a guiar-nos, Senhor, e a desfazer toda a construção na nossa mente que foi mal construída e erradamente, e que se erga um edifício novo, com pedras vivas que somos nós, e com Cristo que é a pedra angular, Senhor. Que o edifício cresça para tempo santo no Senhor. E para isso nós precisamos da Tua iluminação, da luz
da Tua Palavra, da luz do Teu Espírito Santo na nossa mente e no nosso coração, para entendermos estas verdades, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nós a explicar e a ensinar, e ajuda aqueles que vão ouvir a que estas coisas entrem no seu coração e lhes façam sentido, Senhor. Consigam ver, não numa pequena parte, mas no todo. Tenham a visão geral, Senhor, daquilo que significa o Teu reino, daquilo que és Tu para nós, que és tudo em nós, Senhor. Obrigado, Pai. Tem sido com a Tua ajuda, porque nós, na nossa mente, na nossa inteligência e na nossa força, não somos capazes. Só mesmo pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Recebemos isso e glorificamos o Teu nome para isso. Obrigado, Pai. Amém. Amém.